Nas horas mais escuras da sua caminhada, Deus não abandona você. Ele manifesta a sua luz para renovar a sua fé e fortalecer o seu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Senhor, naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o! Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordena-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos transporta ao topo do Monte Tabor, um lugar de silêncio, de oração e de revelação profunda. Jesus decide levar consigo Pedro, Tiago e João. Ele os conduz a um lugar elevado, distante da agitação do mundo, para revelar a eles algo que mudaria para sempre a compreensão que tinham sobre a fé. Diante dos olhos dos apóstolos, a humanidade de Cristo se reveste da glória divina. O seu rosto brilha como o sol, e as suas vestes tornam-se alvas como a luz. A Igreja nos ensina que este momento da transfiguração não foi um espetáculo sem propósito. Jesus sabia que, em breve, a sombra da cruz se aproximaria. Ele sabia que a dor, o sofrimento e a humilhação do Calvário abalariam a fé dos seus discípulos. Por isso, antes de mostrá-los a escuridão da paixão, o Senhor lhes concede um vislumbre da luz da ressurreição. Ao lado de Jesus surgem Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. A presença de ambos confirma que Jesus é o cumprimento perfeito de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é o centro de toda a história da salvação. E no meio daquela visão gloriosa, uma nuvem luminosa os cobre e a voz do Pai ecoa dos céus: Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o! Esta ordem do Pai atravessa os séculos e chega hoje ao nosso coração. Em um mundo cheio de ruídos, de vozes ansiosas, de distrações e de incertezas, a única ordem do Pai Celeste para a nossa vida é: escutai o meu filho. Escutar a Jesus significa acolher a sua palavra nos momentos de alegria, mas também nos dias de tempestade. Significa confiar quando tudo ao redor parece ruir. Diante da majestade divina, os discípulos caem com o rosto em terra, tomados de extremo pavor. O temor humano diante do sagrado é natural. Quantas vezes também nós, diante das provações da vida, nos sentimos caídos, paralisados pelo medo, inseguros sobre o amanhã. Mas observemos o gesto de Jesus. Ele não permanece distante na sua glória.
O Evangelho nos diz que Jesus se aproxima, toca neles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Sinta neste momento esse mesmo gesto de Cristo na sua vida. Jesus se aproxima das suas dores. Ele toca as suas feridas, consolida a sua alma e lhe diz com autoridade divina: levanta-te, não tenhas medo. Pedro desejava armar 3 tendas e permanecer para sempre no topo da montanha. É humano querer fugir das dificuldades e buscar apenas os momentos de consolação espiritual. No entanto, a vida de fé exige a descida do monte. Precisamos voltar ao cotidiano, enfrentar as batalhas diárias, carregar a nossa cruz de cada dia. Mas agora descemos da montanha transformados, pois sabemos que a dor não tem a última palavra. A luz da ressurreição já venceu todas as trevas. Quando os discípulos ergueram os olhos, viram apenas Jesus. Que assim seja na sua vida. Que em meio às lutas, você consiga olhar além dos problemas e enxergar somente a presença de Cristo ao seu lado. Oremos. Senhor Jesus Cristo, luz do mundo e Salvador das nossas almas, nós vos agradecemos por revelardes a vossa glória aos vossos discípulos no Monte Tabor. Pedimos-vos a graça de saber escutar a vossa voz no silêncio da oração. Quando o medo tentar nos paralisar e as dores desta vida nos fizerem cair com o rosto em terra, aproximai-vos de nós. Tocai o nosso coração com a vossa graça e dizei-nos novamente: levantai-vos e não tenhais medo. Fortalecei a nossa fé para que, contemplando a vossa luz, tenhamos a coragem de carregar a nossa cruz de cada dia, na certeza da vitória da vossa ressurreição. Que a vossa paz guarde os nossos corações e as nossas famílias, hoje e para sempre. Amém. Se esta palavra de esperança tocou o seu coração, deixe o seu carinho curtindo este vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente a bênção da liturgia. E compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que esteja precisando ouvir, hoje, as palavras de consolo de nosso Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.